Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar, né? Ali a gente tentou trazer um pouco da ideia de como que a gente sai, né, da experimentação para a produção quando a gente fala de casos de uso de GenAI, tá? Então, bem-vindos a todos que estão aqui com a gente, né? Antes da gente começar o conteúdo aqui, eu queria só trazer alguns recadinhos. Primeiro que o microfone de vocês, ele fica mutado, tá? Durante toda a sessão. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fiquem super à vontade para mandar as perguntas aí no chat, no Q&A, tá? Pode interagir no chat, que a gente tem um time aqui dedicado só para responder as perguntas de vocês, tá? Já vou mostrar um pouquinho do time que está aqui com a gente. Uma outra dúvida que sempre surge, né? O pessoal sempre pergunta se o webinar vai ser gravado. Então, ele vai ser gravado e disponibilizado para vocês posteriormente, tá? Então, fiquem super tranquilos, porque se vocês perderem algum momento aqui do nosso webinar, vocês vão poder revisitar o conteúdo, tá? E aí vocês podem ver que aí embaixo, né, tem um botãozinho de reações, então vocês podem reagir conforme a gente vai evoluindo aqui com o conteúdo, que a gente gosta de saber se a gente está indo no caminho certo, né? Se a gente está mostrando o que vocês gostariam de ver, né, e a gente está sempre tentando melhorar o nosso conteúdo aqui, tá bom? Então, fiquem super à vontade para interagir conosco aí no chat, no Q&A. E aí, até para a gente dar início aqui no nosso webinar, né, nosso conteúdo, eu gostaria de apresentar o time que está aqui dedicado, né, a esse webinar. Então, eu e o Tiago, aqui, meu colega, nós vamos apresentar aqui o conteúdo, né? A gente vai se alternar aqui em termos de conteúdo. Nós fazemos parte do time de arquitetos de soluções, tá? E aí tem o time dedicado para responder as perguntas no Q&A e no chat, que é a Ana, a Larissa e o Lucas, que também fazem parte aqui do time de arquitetos de soluções, tá? E tem a Tamara aqui do marketing, que está nos ajudando, nos apoiando aqui também para realizar esse webinar, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. E aí, até antes da gente começar a falar do nosso conteúdo, o que eu já adianto para vocês é que a gente ofereceu um webinar, acho que em novembro do ano passado, também trazendo conteúdo de GenAI para vocês. E foi um webinar um pouco mais introdutório, né? O pessoal trouxe ali bastante coisas de conceito de GenAI, algumas demonstrações ali da nossa plataforma. Então, hoje, a nossa proposta é ser um webinar um pouco mais prático, né? E para isso, a gente trouxe um caso de uso em específico para a gente evoluir aqui juntos, como seria a abordagem, a construção, né? Até colocar isso em produção, tá bom? Então, preparem-se, né, para ser bastante prático aqui nosso conteúdo. E aí, como eu comentei, a gente trouxe um caso de uso para a gente focar, né? É um caso de uso de negócio, e eu acho que abrange bastante indústria, quando a gente fala, por exemplo, de atendimento ao cliente, tá? Então, toda a demonstração aqui, ela vai ser baseada numa solução para resolver alguns problemas que a gente tem, né, com relação ao atendimento ao cliente. Então, quando a gente fala desse caso de uso, tem algumas pesquisas, né, tem até a referência aqui, que diz que 11% dos consumidores brasileiros, eles realmente estão satisfeitos com a qualidade do atendimento ao cliente. Isso quando a gente fala de indústria como um todo, tá? Se a gente pensar, é um número bastante significativo, né, em termos de satisfação, quando a gente fala 11%, né? E aí tem um outro número aqui que é bastante relevante, que diz que 72% dos clientes, eles passariam a fazer negócio com outra empresa por ter tido uma experiência ruim no seu atendimento ao cliente, né? Então, esses dois números chamam bastante atenção, porque diz muito sobre o impacto que isso pode trazer nos negócios, né? Então, você ter um atendimento que não tem uma qualidade esperada pelo seu cliente, pode fazer com que você tenha problemas na retenção do seu cliente, na própria reputação da sua marca, ou até mesmo afetar em termos de oportunidade de negócio, vendas, né? Então, é super importante a gente sempre trabalhar
na qualidade do seu atendimento ao cliente, né? Para tentar satisfazer ali as necessidades de quem está necessitando de algum atendimento, de alguma ajuda, né? Então, baseado nesse problema de negócio, a gente trouxe uma solução, né? E aí eu convido o Tiago aqui para falar um pouco dessa solução para a gente evoluir na demonstração. Legal, vamos lá. Obrigado, Lívia. Antes de mais nada, sejam todos muito bem-vindos. Eu preciso fazer um comentário que já virou tradição. Se eu não faço esse comentário, não aconteceu a apresentação. Então, a Lívia deixou passar batido, não fez nenhuma piadinha, mas o meu nome é Thiago da Hora, tá? Então, podem mandar as piadas aí no chat, tá? Sintam-se à vontade. Por favor, piadas novas, inovação, são todas bem-vindas. A cada 10 apresentações, acho que eu consigo ouvir uma piadinha nova e eu conto aqui em casa. Então, sinta-se à vontade aí para mandar as piadas, tá? Vamos lá, pessoal. Então, como a Lívia comentou, a gente quis trazer um caso prático para mostrar aqui para vocês como que a gente constrói essa arquitetura e como que a gente implementa isso. Então, a gente vai mostrar para vocês primeiro o solution design, né? Então, vamos explorar aqui essa arquitetura da solução. Vocês conseguem replicar essa mesma arquitetura para dentro do ambiente de vocês, tá? Então, se vocês quiserem replicar isso, né, começar um MVP, começar uma prova de conceito, replicar isso, focando no atendimento ao cliente, vai ser possível, mas vocês também podem adequar e utilizar essa mesma arquitetura ou esse mesmo padrão para outros casos de uso, tá? Então, focando aqui, pensando no atendimento ao cliente, vamos imaginar que o atendimento ao cliente hoje ele é multicanal, né? Então, eu não tenho só uma chamada de voz, né? Eu não faço só uma ligação para uma central, mas eu posso também interagir através de WhatsApp, eu posso encaminhar um e-mail, eu posso ter um chat dentro de um aplicativo, né? Então, se eu oferto um serviço para o meu cliente final e eu tenho um aplicativo, ou se eu disponibilizo um chat, né, no próprio site, o meu cliente pode interagir. Tá? Então, independente, né, vamos pensar aqui de forma omnichannel, independente do canal, você vai ter toda essa mensagem ou esse arquivo de áudio entrando, tá, dentro, propriamente a hora que a gente fala dentro da Databricks, em volumes que são gerenciados aí pelo próprio Unity Catalog. Tá? O Unity Catalog é para fazer a governança, então não só de tabelas, a gente não está falando só de dados estruturados, mas também dados não estruturados, né? Então, se a gente falar da gestão de volumes, então eu não tenho uma tabela propriamente, mas eu tenho um arquivo de áudio. Eu quero fazer uma governança em cima desse volume, eu vou utilizar o Unity Catalog e vou ter a mesma experiência de governança que eu tenho para tabelas, eu vou realizar para esses volumes, tá? Então, uma vez que eu tenho esses arquivos não estruturados, que são os áudios, ou semi-estruturados aqui, eu posso pensar em arquivos JSON e YAML com essas conversas caindo dentro desse volume, eu posso iniciar uma etapa de transcrição e diarization, né, ou de identificação do orador, tá? Isso eu vou realizar apenas para os arquivos de áudio. Eu vou voltar só um passo e explicar para vocês que essa solução, ela está dividida em duas etapas, tá? Então, vamos focar primeiro nessa etapa de realizar aí a transcrição, de identificar quem são os oradores, de fazer toda uma parte, né, de colocar uma inteligência para poder extrair alguns dados, né? Então, quando a gente fala de, olha, eu quero melhorar o atendimento para o meu cliente, eu quero melhorar a percepção que ele tem sobre a minha marca, como que eu vou fazer isso? Então, no primeiro passo eu quero extrair o máximo de informação possível em cima do atendimento. Então, o que que o meu cliente tem dado de feedback, né? O que que ele tem reclamado, ou o que que ele tem é, é, sugerido de melhoria? Como que eu faço para aproveitar isso e tomar alguma ação prática? A minha campanha de marketing para lançamento de um novo produto, ela tem sido efetiva lá na ponta? O que que os clientes têm dado de feedback sobre isso, né? Tem toda uma questão também de conformidade, né? Então, o atendente, ele está de acordo com a mensagem da marca, né? Então, de repente, um determinado produto, eu não posso falar que ele tem uma garantia de entrega, né? Ou eu preciso tomar algum cuidado como eu vou posicionar essa mensagem. Então, como que eu faço para acompanhar se lá na ponta, se na minha ponta que eu faço o atendimento para o meu cliente final, se essa mensagem está chegando da forma correta, né? Em conformidade com a política da empresa, tá? Mas aí vamos pensar o seguinte, o que está dentro desse quadrado, tá? Nessa etapa um, eu posso trabalhar com dois tipos de abordagem, tá? Uma primeira abordagem que é event-driven, ou seja, uma arquitetura orientada a eventos. Então, cada vez que cair um arquivo de gravação, né, dessa chamada de voz, do atendimento, ou cada vez que cair uma mensagem, pode ser um arquivo JSON, um YAML, uma integração dentro de um volume, eu posso disparar para executar esse pipeline, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho um job. Então, cada vez que cai dentro desse arquivo, esse arquivo dentro do volume, eu vou disparar esse job, vou
disparar o meu pipeline para executar cada uma dessas etapas aí que a gente vai passar, tá? Então essa seria uma arquitetura orientada a evento. Ou eu posso fazer uma abordagem batch, tá? Uma abordagem em lote. O que significa isso? Então, eu vou executar esse pipeline de tempo em tempo. Então, eu não vou executar cada vez que cai uma gravação. Vamos imaginar que se a tua central de atendimento recebe 30 mil ligações por dia, não faz sentido você disparar a cada vez que essa ligação cair, esse mesmo fluxo, né? Então você pode fazer de hora em hora, você pode fazer numa janela, né? Então eu quero executar uma vez por dia, duas vezes por dia, porque você não precisa que esse dado esteja disponível near real time, né? Você permite, tolera esse delay, esse atraso na entrega, tá? E isso com certeza vai ser mais cost effective. Quando a gente fala de uma abordagem event driven, ela vai ter um custo maior do que uma abordagem em lote ou uma abordagem em batch, tá? Então, independente da abordagem que vocês podem adotar, orientada a evento ou nesse padrão batch, eu vou passar agora então para a primeira etapa, né? Então, meu arquivo de áudio ele cai dentro desse volume, eu vou realizar a etapa de transcrição, tá? Então, eu vou utilizar um modelo. Nesse caso, nesse cenário aqui, a gente utilizou um modelo open source, tá? O próprio Whisper, na versão 3, para poder fazer a transcrição desse áudio. Então, é transformar a voz em texto, tá? Se vocês estão familiarizados aí com os conceitos de GenAI, esse é um caso de uso de speech to text, né? Então, estou transformando esse meu arquivo de áudio para fazer a transcrição da conversa entre o meu analista de atendimento e o meu cliente. Eu vou executar também a etapa de identificação do orador, tá? Ou partitioning speaker, diarization, que é eu quero saber quais são as falas do meu cliente, quais são as falas do atendente, né? Então, a partir disso, eu consigo classificar e extrair uma informação importante. Por exemplo, quais foram as frases positivas e as frases negativas que o cliente me deu? Então, a partir dessas frases positivas e negativas, eu consigo identificar, esse é um cliente que corre um risco de churn, então ele corre o risco de sair da minha marca, de ir para um concorrente, né? Ele está insatisfeito. E se eu conseguir identificar quem que é o meu cliente, quem que é o atendente nessa conversa, eu também consigo identificar qual que é a sugestão, qual que foi o principal motivo que o cliente ligou para a central de atendimento, quem que originou essa ligação, né? Quem que é o meu cliente? Então a gente já começa a falar aí da próxima etapa, que é eu posso aplicar algumas funções de inteligência artificial, que é eu posso fazer um resumo dessa interação, dessa ligação como um todo, seja a entrada via voz ou seja uma mensagem do WhatsApp. Tá? Por que que isso é importante? Imagina que uma das etapas que eu tenho aqui depois é retornar esse contato ou ter um resultado, né? Então eu quero saber qual que foi o resumo dessa ligação e eu quero atualizar num CRM, por exemplo, tá? Então se eu quiser integrar com falar uma ferramenta CRM do mercado, por exemplo, com o Salesforce, eu consigo pegar esse resumo e integrar com o Salesforce para isso estar disponível na ferramenta de CRM. Eu também posso identificar qual que é o next step. Qual que foi o próximo passo acordado? O atendente ficou de retornar para o cliente em 2 semanas. Tá? Então, eu posso colocar como um next step dentro do meu CRM essa integração dizendo, olha, a próxima ação é ligar para o cliente em 2 semanas. Tá? Posso, por exemplo, customizar um alarme para poder dar esse retorno para o cliente, por aí vai. Tá? Eu posso realizar uma análise de sentimento também. Então, meu cliente ele está satisfeito, ele está insatisfeito, né? Então, eu não quero avaliar só a frase, mas eu quero avaliar a conversa como um todo. Meu cliente pode ter começado bem insatisfeito, mas a solução proposta pelo atendente deixou o cliente satisfeito e ele dá um feedback positivo, tá? Eu posso realizar uma recomendação. Então, com base no histórico desse cliente, o que que eu posso fazer de recomendação aqui? Olha, eu tenho uma campanha de marketing para reter clientes que gostam do produto tal ou que estão insatisfeitos com o produto Y, tá? Então, eu consigo ser mais assertivo na recomendação. Tudo isso melhora quando a gente fala de reter o cliente, né? Então, quando a gente fala de fornecer uma experiência personalizada para o cliente, isso tudo está relacionado, tá? Então, eu vou utilizar diversas funções aí de inteligência artificial, e aí a gente está falando especificamente, né, de Generative AI, para poder extrair todas essas informações a partir dessa transcrição, dessa conversa entre o atendente e o cliente, tá? Numa segunda etapa, né, feito isso, eu vou gravar essas informações de forma estruturada dentro de uma tabela Delta, tá? Então, imagina que quando a gente faz uma avaliação disso para 30 mil clientes, atendendo 30 mil ligações por dia, num mês, a gente vai ter um volume considerável, né? Então, eu vou tratar isso dentro de uma tabela Delta.
Tá? A partir desse momento, eu tenho essa informação já disponível para extrair. Posso apresentar e entregar num relatório, ou eu posso, por exemplo, construir um aplicativo, tá? Então a gente vai falar do conceito de Data App aqui, que é a nossa demonstração. Posso construir um aplicativo para que os meus usuários aí de negócio, ou para que os responsáveis pela auditoria ou alguma coisa nesse sentido, ele possa extrair algumas informações, tá? E como que eu vou fazer isso? Então, eu tenho o Databricks Apps, a gente vai falar para você que é uma feature dentro da plataforma que permite que vocês criem, né, produtos ou data apps, tá, de forma bem simplificada. Então, a gente utilizou nesse cenário aí um framework low code para poder construir essa aplicação que eu vou mostrar para vocês. Mas atrás dessa aplicação, o que eu vou ter é tanto a possibilidade de recuperar esses dados que estão armazenados numa tabela Delta utilizando uma linguagem SQL, tá? Então eu vou ter um SQL Warehouse ali provisionado por trás, dentro da Databricks, tá? Dentro da plataforma, para poder recuperar esses dados numa tabela Delta. E a gente também está usando o conceito de agent, tá? Dentro de Generative AI. O que que significa isso? Tá? Você ter um único modelo fundacional para resolver todos os problemas, isso já está mais do que comprovado que ele não é suficiente, né? Então, a gente está falando de uma inteligência genérica que foi treinado com diversos dados, mas ele não é capaz de resolver um problema, de repente, que está ligado ao teu negócio, aos teus dados, né? Então, como que você faz para ter um pouco mais de eficiência quanto a isso? Você consegue trabalhar com o conceito de agentes, né? Então, você usa não só os seus modelos fundacionais, né? A gente está falando aqui de LLM, não só os modelos fundacionais, mas você pode combinar isso com ferramentas, tá? Então, eu quero utilizar um modelo clássico de machine learning para poder fazer a predição de qual que é a probabilidade desse cliente sair da minha marca. Qual que é a probabilidade desse cliente cancelar esse serviço? Então, eu posso juntar esse poder dos modelos fundacionais com funções que vão estar relacionadas a modelos clássicos de machine learning, tá? Também posso realizar chamadas de API externas. Então, vamos supor, se vocês tiverem alguma API interna da empresa de vocês para realizar alguma validação específica, durante o uso desse agente eu consigo combinar para utilizar, além do modelo fundacional e esses modelos de machine learning clássico, alguma API externa, tá? Então, feito isso, a gente olha da esquerda para a direita, eu primeiro vou trabalhar para processar esse dado e disponibilizar ele de uma forma estruturada. E da direita para a esquerda, eu vou olhar como que eu consumo esse dado que foi processado previamente, tá? Então, até aqui, pessoal, tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, tem um pessoal aqui, o Luquinhas, a Larissa, a Ana, eles estão aqui no chat para responder vocês, tá? Então, podem encaminhar as dúvidas aí para vocês. Eu vou passar agora para a etapa de demonstração, né, que eu acho que é a parte mais legal. É, não se preocupem que, além de ser gravado, a gente encaminha também esse deck aí para vocês, tá? Então, se vocês não tiveram tempo aí de tirar alguma captura de tela ou ficaram com alguma dúvida, vocês vão receber também esse material, tá bom? Vamos lá, deixa eu mudar aqui para minha tela e vamos começar a parte legal. Ou a parte mais da hora, né? Beleza. Lívia, você tá vendo a minha tela já? Ainda não. A gente só tá vendo você. Uhum. Tá, eu vou dar o stop aqui e vou compartilhar de novo. Alguém. Ai, tá começando a carregar agora. Ai, boa, tá aparecendo. Legal, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Bom, então o que eu comentei com vocês é que a gente construiria um conceito de data app, tá? Então, a hora que a gente fala, tá, eu vou utilizar inteligência artificial generativa, eu vou utilizar GenAI para poder extrair, por exemplo, se o meu cliente está satisfeito ou não está. Eu quero saber quais foram as frases positivas e negativas, eu quero conseguir identificar quais as recomendações que o meu cliente fez de melhoria para o meu produto ou para o meu serviço. Eu quero identificar quais as reclamações que foram feitas para que eu tome alguma ação. Então, eu posso utilizar a inteligência artificial generativa para fazer isso e também para a etapa de transcrição, né? Então, eu quero transformar um arquivo de áudio em texto, né? Eu quero conseguir também identificar quem são os oradores. A gente vai usar a inteligência artificial generativa para tudo isso. Mas como que eu faço para poder entregar isso
pro meu usuário de negócio, ou para aquela pessoa que está fazendo a auditoria, para aquela pessoa que é responsável por um determinado produto, é responsável pela central de atendimento, como que eu faço para trazer, entregar essa visão, esses dados que foram processados, esses insights, como que eu faço para entregar isso para eles? Então, vai ser através aí desse conceito de Data App, tá? Então, vale a pena reforçar que se vocês quiserem desenvolver uma aplicação partindo do zero, tem algumas ofertas aí de framework, né? Então, por exemplo, a gente tem o Gradle, tem um Streamlit, que vocês vão conseguir desenvolver esse tipo de aplicação de uma forma bem mais simples, sem precisar escrever linha de código, né? Linha a linha, tá? Então, já compartilho com vocês que esse Data App aqui, ele foi escrito em Streamlit, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho uma página inicial aqui que vai trazer basicamente um resumo, né, um overview. Um ponto bem importante é que, como o Databricks App, ele fica integrado, né, ele já vem out of the box, toda a parte de autenticação e autorização, então eu consigo identificar quem que é o usuário que está logado, tá? Então, eu estou usando a minha própria conta aqui, num ambiente nosso de testes, tá? Então, eu consigo identificar aqui que, olha, sou eu mesmo que estou logado. E eu poderia ter telas diferentes para usuários diferentes. Então, imagina que você dividiu as suas equipes de atendimento por produto, né, ou por tipo de serviço, por tipo de cliente, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o que que a gente consegue fazer aqui? Eu posso mostrar uma tela diferente, por exemplo, para a Lívia que está com o time de produto B. Eu sou parte do time de produto A e vou visualizar apenas os meus clientes ou apenas os clientes que estão na minha carteira, tá? Então eu consigo customizar aqui baseado no usuário que vai fazer isso e de forma transparente, porque ele está out of the box aí, já essa parte de autenticação e integração dentro da sua Workspace Databricks. Tá. Então aqui eu trago algumas métricas para ter uma visão, né, de qual que é o volume de atendimentos que eu fiz do mês de dezembro para cá, o total de clientes que foram atendidos, como que está o índice de satisfação do cliente, né? Então ele está numa trend aí, ele está subindo, piorou, o que que eu consigo extrair aqui de informação importante sobre isso, né? E o sentimento negativo. Então assim, quantos clientes reportaram que eles estão insatisfeitos por algum motivo? Então estou vendo aqui que, olha, reduziu do mês de novembro aí para agora, ele reduziu aí para 800, né? Então vale falar que são dados sintéticos aqui, tá? Eles foram gerados inclusive utilizando inteligência artificial, não são dados reais, tá? Essas pessoas não existem, esses e-mails não existem. E eu gerei isso aqui só para poder montar essa demonstração para vocês, tá? Aqui eu consigo então customizar, né, como se fosse um app qualquer, para fazer uma pesquisa. Eu já deixei aqui filtrado para pegar um atendimento em específico, tá? Então eu quero olhar o atendimento do cliente Reinaldo e a atendente Ana, tá? Vamos dar como se fosse um drill down aqui, né? Então, o que que eu consigo ver sobre esse atendimento? A primeira coisa, acho que a informação aqui mais importante é que, de cara, eu já consegui extrair algumas métricas desse atendimento utilizando inteligência artificial generativa. Então, quem que é o cliente? Quem que foi a atendente? Qual que foi o motivo desse contato, né? Então, foi uma renovação do seguro alto. O sentimento, avaliando a ligação como um todo, foi positivo? Foi negativo? Né? Então, bom, foi positivo. Consigo extrair o número do ticket, né? Então, o que que eu estou fazendo, né? Como que eu consegui extrair essas informações? Eu estou usando o conceito de Entity Extraction. Tá? Então, eu vou utilizar um modelo fundacional para fazer a extração de um determinado valor ou uma extração de uma determinada entidade. Nesse caso, é o cliente, atendente, o motivo, o sentimento e por aí vai. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho a gravação. Você consegue ouvir o meu áudio, Lívia? Não. Tá, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu coloquei correto. Tem uma configuração para compartilhar no áudio. Aqui, vamos lá. Bom dia, bem-vindo ao Brix Bank. Aqui é Ana. Como posso ajudar? Bom dia, Ana. Olha, estou muito frustrado. Você está ouvindo agora, Lívia? Tá, Estou. beleza. Então vamos lá. Aqui. Estou tentando renovar o seguro do meu carro há dias e não consigo de jeito nenhum. Sinto muito por essa dificuldade, senhor Reinaldo. Vou fazer o possível para ajudá-lo. O seu número de atendimento é 2025-0-1054. Pode me contar mais sobre o que está acontecendo? É um absurdo.
Já tentei pelo aplicativo umas 10 vezes e sempre dá erro. Não sei mais o que fazer. Vocês não testam esse app antes de lançar? Peço desculpas pela inconveniência, senhor Reinaldo. Entendo sua frustração. Vamos resolver isso juntos. O senhor consegue me dizer que tipo de erro aparece quando tenta fazer a renovação? Tá, vou pausar aqui. Então, só para mostrar para vocês, eu gerei essa gravação aí também utilizando inteligência artificial generativa, tá? Então, tanto a conversação quanto esse arquivo de áudio, mas basicamente aqui fazendo um resumo para vocês, o cliente Reinaldo entra em contato, ele está bem frustrado porque ele não consegue realizar a renovação aí do seguro do carro dele, tá? A atendente identifica que acontece esse erro porque ele mudou o endereço e pediu um novo cartão de crédito, tá? Então, o app praticamente ele fica bloqueado de realizar algumas renovações, ele vai impedir o cliente de realizar aí um empréstimo, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aí a atendente confirma alguns dados com ele, pede para ele validar algumas coisas via app e no final consegue fazer a renovação e oferece um desconto, tá? Então, no final o senhor Reinaldo fica bem satisfeito aqui. Ele fala que o valor foi mais baixo até do que ele esperava. Ele pede algumas outras informações, né? Então, assim, no final o desfecho foi positivo, o cliente ficou bem satisfeito, tá? Então, aqui a gente já consegue extrair que não só eu consigo identificar aqui quem que é o cliente e quem que é o atendente, como também em qual momento que isso foi dito, né? Porque eu preciso saber se, para eu avaliar um sentimento como positivo, negativo ou neutro, eu posso criar algumas regras que são específicas para minha empresa, tá? Então, assim, eu quero avaliar se o cliente alguma vez mencionou algo negativo sobre a marca, independente do desfecho, eu quero classificar como um sentimento negativo, tá? Ou eu quero que ele seja no mínimo neutro, tá? Ele não vai poder ser positivo uma vez que ele fez pelo menos uma reclamação. Então eu posso customizar esse tipo de regra, tá? O que que eu fiz aqui para poder o classificar como sentimento? Eu usei uma técnica de engenharia de prompt, tá? Utilizando um conceito de few shot. Então eu forneço alguns exemplos do que são sentimentos positivos, sentimentos negativos, sentimentos neutros. E aí eu vou rodar depois essa transcrição como um todo e vou pedir para ele avaliar como um todo. Mas se eu quisesse customizar e colocar alguma regra como essa que eu falei, não teria problema nenhum. A gente poderia fazer nesse formato aí que eu falei, tá? E aí isso seria, por exemplo, um sentimento neutro, tá? Então aqui eu consigo visualizar, pegar na íntegra, né? Ou falar, olha, eu quero saber o momento que isso foi dito, se foi no começo, eu quero avaliar o tempo que o cliente ficou falando, o tempo que o atendente falou, eu consigo tirar todas as estatísticas a partir daqui porque eu rodei esse algoritmo aí para poder fazer o partitioning speaker ou a identificação do orador, tá? Legal, mas até aqui a gente fez só a transcrição, extraiu algumas informações, mostrei aqui que realmente tem essa gravação aqui, né, que acompanha essa transcrição, mas o que que eu consigo extrair de informação útil, né? Eu já quero realizar algumas análises em cima desse atendimento, tá? Então, o que que eu vou rodar aqui utilizando inteligência artificial generativa? Eu quero fazer um resumo. Tá? Então, imagina que se a gente tem 30 mil ligações por dia, eu quero realizar o resumo dessas 30 mil ligações. Tá? Eu fiz a transcrição de todas elas e quero fazer um resumo. Por quê? Isso pode ser uma conversa de 15 minutos, de 30 minutos, e eu vou ter milhares de caracteres. Né? Como que eu faço para conseguir entender o que esse cliente reclamou, o que que aconteceu de uma forma rápida? Né? Então, eu expliquei aqui para vocês bem rapidinho, mas será que eu deixei passar algum ponto aqui que era importante? Então, eu posso fazer um resumo, tá? É importante aqui falar que eu usei a mesma técnica. Apenas engenharia de prompt para dizer o que que eu quero que tenha no meu resumo, o que que é importante, tá? Então, eu posso não só utilizar essa técnica de engenharia de prompt para poder direcionar o modelo, como que ele faz esse resumo, como eu posso fazer um refinamento de um modelo open source para que ele trabalhe de uma forma específica, tá? Então, eu vou falar de um fine tuning. Então, eu quero refinar o comportamento dele para realizar resumos. E aí eu posso utilizar um modelo com poucos parâmetros, ou seja, vai ser um modelo pequeno. Então, a hora que a gente pensa entre modelos grandes e pequenos, tem toda uma questão da abordagem de custo. Então, você vai ser mais cost effective, vai te custar menos, né? Vai ser mais rápido, você vai precisar de menos poder computacional, menos GPU, para poder rodar um modelo que tenha menos parâmetros, que seja menor do que um modelo grandão. Tá? Então, aqui eu poderia também realizar ou um fine tuning ou fazer essa técnica de engenharia de prompt para poder controlar melhor essa resposta, tá? Ou para deixar num formato específico que atenda a minha empresa. Então, aqui no resumo, a gente tem que o cliente
que é o senhor Reinaldo, ele entra em contato com o Brixbank, ele fala sobre essa questão da renovação do seguro, fala sobre os erros. A atendente Ana identificou as alterações recentes no cadastro que bloquearam temporariamente. Ela guiou o cliente para poder fazer essas alterações, aplicou um desconto adicional de 500 reais, né? Então, isso provavelmente estava atrelado a alguma campanha de marketing interna para poder reter clientes que estavam insatisfeitos. Isso já foi exibido lá na tela do atendente. Ela ofertou isso na hora para fazer a renovação. E ela informou sobre a possibilidade de descontos adicionais com a instalação de um rastreador. Então, ela já conseguiu identificar ali que, olha, esse cliente não tem rastreador no veículo dele, ele ficou bem satisfeito com esse desconto adicional. Olha, eu posso ofertar essa possibilidade para ele de instalar aqui e eu vou reter o cliente, né? Eu passei mais informações, consegui ofertar, fazer um atendimento personalizado, porque eu estou ofertando o produto certo para o cliente certo na hora certa, tá? Posso fazer uma avaliação do atendimento. Então, eu quero saber, o atendimento ele foi eficaz e satisfatório? Né? Então, sim, não foi. Eu posso customizar isso daqui também. Como que eu faço essa avaliação? Né? O atendimento foi nesse cenário que eu usei também, de novo, apenas técnicas de engenharia de prompt. Ele foi satisfatório, o cliente ficou feliz, tá? Mas eu poderia aqui colocar sob uma outra ótica. Então, o atendente se ateve à mensagem core da empresa, o atendente se ateve às questões de conformidade, à política de governança. Então, eu posso colocar uma série eu vou chamar de guardrails aqui para poder fazer essa avaliação se o atendimento foi positivo, negativo, se foi eficaz, se foi satisfatório e por aí vai, tá? Vou fazer uma entity extraction aqui. Quais os produtos? Imagina que a minha empresa tem 1000 produtos diferentes. Como que eu faço para poder identificar quais produtos foram falados nesse atendimento, tá? Por que que isso é muito valioso? Quando você cria também campanhas de marketing, você quer identificar qual que é a eficácia, né? Então, eu criei uma campanha de marketing, quero rodar para determinados produtos. Como que eu consigo saber se de fato os atendentes ou as pessoas que mandaram mensagem, mandaram um e-mail, fizeram uma ligação, falaram sobre esse produto de fato? Né? Então, aqui eu consigo cruzar essas duas informações e identificar sobre quais produtos que foram falados. Próximos passos, né? Então, o que eu comentei com vocês na hora que a gente estava falando do desenho de arquitetura, basicamente como que eu faço para integrar isso com o meu CRM? Tá? E se eu quiser integrar isso com o Salesforce para devolver qual que é o próximo passo de ação para esse cliente? Eu posso ter depois tanto um relatório que vai mostrar quais são os clientes que eu preciso tomar uma ação hoje, quais são os clientes que eu preciso tomar uma ação na próxima semana, quais são os clientes que ficaram com alguma ação pendente e estão com risco de churn, né? Então eu posso avaliar com um pouco mais de cuidado, ter um pouco mais de critério quanto a isso. E também posso integrar com outras aplicações, tá? O que que eu tenho aqui de frases positivas? Eu consegui extrair sobre as frases positivas que foram ditas tanto sobre a ótica do cliente quanto do atendente, tá? Então, assim, eu tenho aqui algumas frases positivas na ótica do atendente, tá? Então, ó, sinto muito por essa dificuldade, vou fazer o possível para ajudá-lo, né? Então, eu estou avaliando isso aqui como positivo. Ofertar um desconto adicional é algo positivo. Foi um prazer ajudá-lo. Então, assim, foi bem cordial. Eu identifiquei aqui que tiveram várias frases positivas sobre a ótica do atendente. Mas eu também consigo extrair que tiveram frases negativas, né? Então, eu posso, por exemplo, pegar uma frase negativa e encaminhar esse tipo de feedback para minha área de produto. Por quê? Eu quero realizar uma melhoria contínua em cima do meu produto. Eu tenho 2, 3 mil clientes que estão reclamando do mesmo problema. Eu vou esperar esses clientes saírem, abandonarem a minha marca, irem para um concorrente, ou eu vou tomar alguma ação de forma antecipada, né? Então, se na primeira hora eu já identifiquei que eu tenho 1000 clientes dando um feedback sobre uma funcionalidade ou sobre um serviço específico, eu já posso tomar alguma ação de forma antecipada, tá? Então, aqui eu tenho sobre aquela fala que ele fala que é um absurdo, que tentou realizar pelo aplicativo várias vezes, que não funciona, se não testam, né, o aplicativo antes disso, fala sobre mensagem de erro. Então, isso daqui eu consigo tudo customizar. O que que eu quero classificar? Mais uma vez, eu utilizei apenas a técnica de engenharia de prompt, então, assim, bem simplesinho. Forneço alguns exemplos para dizer o que que é positivo, o que que é negativo, e ele conseguiu extrair isso aqui para mim, tá? Poderia também fazer seguindo aquele conceito de fazer um refinamento, né? Então eu posso utilizar o conceito de um fine tuning para que ele saia mais próximo do que eu espero, ou num formato mais parecido com o que eu espero, tá? E aqui eu faço um cálculo de risco de churn, tá? O cálculo de risco de churn eu posso utilizar um modelo de machine learning clássico, tá? Então eu tenho alguns parâmetros, por exemplo, número de ligações, quantidade de horas no app, tempo que o cliente está na marca e por aí vai para fazer esse cálculo. E eu também posso identificar um motivo utilizando inteligência artificial generativa, né? Então, assim, olhando esse texto como um todo,
Por que que você classificou com uma nota 10? Né? Por que que não por exemplo, 30? Por que que não é 50? Né? Então, assim, o cliente ficou satisfeito com a resolução dos problemas e com o desconto adicional oferecido. Não vai ser zero, porque, por exemplo, teve uma reclamação, né? Ele começa bem insatisfeito, né? E ele também não vai ser, por exemplo, 100, porque o cliente aceitou, olhou com bons olhos aí esse desconto, ficou bem empolgado e deu um feedback positivo no final, tá? Eu posso também trazer nesse cockpit aqui, a hora que a gente pensa, algumas métricas que estão associadas ao cliente também. Então, assim, qual que é o tempo de relacionamento que o cliente tem com a marca? Qual que é a classe dele? Qual que é o tempo de horas, né, que ele passou no app? Número de acessos? Como que ele respondeu à pesquisa de satisfação no mês passado? É um cliente que tem evoluído, não? Que ele está regredindo, né? Então, ele tem gostado menos da marca. Eu quero tomar alguma ação a partir disso, tá? E aqui a cereja do bolo, que é como que eu faço para interagir com esse cliente utilizando linguagem natural? Tá? Então aqui a gente viu, né? Eu tenho um cockpit, isso está de forma estática, mas se eu quiser interagir utilizando linguagem natural, como que eu faço isso? Tá? Então eu vou mandar aqui uma pergunta. Quais perguntas você pode responder? Vamos lá. Está executando. Provavelmente, como a gente está num ambiente de demo, ele tem algumas funcionalidades, aí a gente cria em funcionalidades reduzidas, né, para ele ser mais cost effective, então ele levou aqui um tempinho, mas eu consigo configurar qual que vai ser a escala e por aí vai, tá? Então ele responde aqui entre essa conversa, né, então ele está fechado nesse contexto, ele vai trazer aqui algumas opções de resposta. E aí eu quero chamar a Lívia para explicar um pouquinho melhor para vocês por que que ele responde, né, dessa forma, o que que ele utiliza por trás, como que eu faço para poder colocar alguma política aí de monitoração em cima disso? Como que eu faço para filtrar se o conteúdo é apropriado, não é, né? Então a gente tem uma série de políticas, uma série de guardrails que é possível colocar em cima desses agentes de inteligência artificial generativa. Boa, Thiago. Vou roubar sua tela aqui para a gente continuar. Deixa eu só pôr a tela correta e dar um share. Estão vendo minha tela? Ainda não? Não? Sim? Ah, boa. Já estão realizando. Beleza, agora sim. Então, vamos lá. Isso que o Thiago mostrou, né, tem bastante funções ali, né, relacionadas ao uso de GenAI, né? O que eu queria focar aqui com vocês tá bom, como que funciona por trás, né? O que que foi feito? E aí eu vou focar principalmente na parte do chatbot ali, que ele fez a pergunta, né, sobre o atendimento, tá? Então, a gente vai focar um pouco na construção, como seria a experimentação para você chegar ali no endpoint, né, lá de uma API para você acionar toda vez que você faz uma pergunta ali através do chatbot, tá? Então, a gente vai focar principalmente nessa parte, mas isso tudo que eu vou mostrar se aplica a todos os outros exemplos que ele trouxe ali na aplicação, tá? Então, se vocês, para quem já tem acesso, né, à plataforma e tudo mais, se vocês olharem lá no ambiente de vocês, existe o que a gente está chamando de AI Playground, tá? É uma interface, né, bastante amigável para vocês poderem iniciar a experimentação de vocês quando a gente fala de aplicações de GenAI, tá? E aí, ele traz nessa interface até alguns exemplos para você poder começar, né? Então, para quem nunca mexeu, não sabe nem como começar, aqui é um bom ponto de partida, né? E aí, pessoal, então pensando na parte do chatbot, onde eu vou fazer perguntas específicas sobre o atendimento, né? Aqui eu posso, por exemplo, quando a gente fala de um chatbot, a gente tem que ter um modelo conversacional ali para poder retornar a resposta, né? E para isso, eu posso escolher qual modelo eu quero trabalhar. O que é mais importante vocês entenderem é que a nossa plataforma ela traz a flexibilidade para vocês testarem, né? E trabalharem com diversos modelos, né? Então, aqui você pode escolher entre modelos open source, por exemplo, né? Ou, eu tenho um modelo externo, eu uso, né? Tenho acesso a um GPT, por exemplo, quero trazer aqui para fazer a parte conversacional,
Ou então, quando vocês tiverem, né, ali um agente customizado já em produção, vocês também podem utilizar aqui para a sua experimentação, né? Então, o mais importante aqui, dando continuidade na demonstração, vou escolher um modelo open source, aqui o Llama 3.3, por exemplo, como o meu modelo aqui que vai fazer parte da conversação, né? O que é legal? Quando a gente fala de agente, assim como o Thiago já falou aqui em alguns momentos, a gente está sempre relacionando com as tools, né? Então, você pode, por exemplo, ter um agente orquestrando, se eu faço uma pergunta, por exemplo, sobre os meus dados internos, eu posso ter uma tool que direciona para a API do Gini. Algumas pessoas perguntaram no chat aí, no Q&A, sobre o Gini, né? Então, eu posso direcionar essa pergunta para o Gini, ou então, não, é uma pergunta muito abrangente, né, que ela sai um pouco do escopo dos meus dados internos, e aí eu posso direcionar para um outro modelo que responda perguntas um pouco mais genéricas. Então, você pode utilizar, por exemplo, tool no sentido de você ter uma função que faz algum cálculo complexo. Então, quando foi perguntado, por exemplo, sobre o preço médio das minhas SKUs, eu posso ter uma função que traga essa lógica de uma forma bastante simples aqui, ou até mesmo alguma função que direciona para algum dado específico, né? Faz uma query e tudo mais. Então, existe essa possibilidade de adicionar tools. Aqui no nosso exemplo, a gente vai no exemplo um pouco mais simples, onde aqui, né, tem essa opção de você adicionar um prompt. Quando a gente adiciona um prompt, então eu peguei como exemplo aqui o nosso atendimento, né? Nesse prompt eu passo a informação para ele de que ele é um assistente, tá? Que vai ser usado para avaliar o atendimento. Então, ele vai ver se o atendimento, o que poderia ter sido melhor, qual que é o resumo do atendimento, né? Ou até mesmo o sentimento dele, tá? E aí, por questões de simplicidade da nossa demonstração, eu passo o texto da transcrição aqui para ele poder responder perguntas sobre. É lógico, pessoal, que no dia a dia de vocês, algo em produção, esse contexto da transcrição poderia ser um arquivo lá dentro do Volumes no Unity Catalog, tá? Assim como já foi mencionado pelo Thiago aqui, quando ele estava explicando a arquitetura, tá bom? E aí, quando a gente passa esse prompt, né, eu posso fazer uma pergunta. Então, por exemplo, me dê um resumo do atendimento. E eu fazendo essa pergunta, ele vai me retornar, né, aqui um resumo, de acordo com o que eu passei ali de prompt. Enquanto ele está pensando, eu vou adiantar aqui o que a gente tem, né? Tem algumas configurações que você pode mexer com relação aos parâmetros desse modelo, né? Então, alguns de vocês, acho que a maioria pode até já conhecer algumas questões de parametrização, mas você pode oscilar aqui e testar diferentes parametrizações, desde o parâmetro que vai ser responsável por qual que é o nível de criatividade que você quer dar para o seu modelo, para ele responder, né? Ou até esses dois parâmetros aqui que estão mais relacionados com a seleção das palavras, né? Seja uma seleção usando uma probabilidade, né, acumulada ali para selecionar as palavras mais prováveis, né? Ou você fixando o número ali para trazer essas palavras, tá? E aí, com isso, ele trouxe aqui, né, um resumo do atendimento, com base no que eu passei ali no prompt para ele, e existe o que a gente chama de AI Judge, né? Que são essas tags. Então, alguém perguntou no chat também se ele faz, né? Se daria para fazer uma avaliação ali com relação à segurança da resposta. Então, ele traz aqui para mim, por exemplo, que é uma resposta safe, ou seja, está seguro com relação aos meus critérios. Isso eu posso considerar aqui com relação à toxicidade da resposta, ou se é uma resposta enviesada, né? E se é relevante, ou seja, será que o que ele me retornou realmente está aderente com o que eu perguntei, né? Então, ele fez essa avaliação aqui de acordo com o que eu perguntei aqui, tá? Aí, pessoal, existe, né? Como eu comentei, tem vários parâmetros. Então, imagina que você queira testar esses diferentes parâmetros e comparar as respostas. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos mexer na criatividade do meu modelo, né? Eu quero deixar ele mais criativo, eu quero dar liberdade para que ele seja mais criativo. Então, se a gente repetir a pergunta, né? Me dê um resumo do atendimento.
a gente deixa, né, a possibilidade de você comparar as duas configurações, né? Um menos criativo e um pouco mais criativo. E aí você pode, com isso, entender qual será o melhor modelo, qual será a melhor configuração, né? De acordo com o que você espera que ele traga de resposta, tá? Então, o AI Playground, ele é essa interface bastante amigável para vocês iniciarem a experimentação e fazer testes aqui, né? Fazer comparações entre as possibilidades, tá? Daqui, pessoal, como que eu vou para a produção, né? E aí, para facilitar o dia a dia de vocês, né? Facilitar vocês irem da experimentação para a produção, exige, vamos supor, esse aqui é o que eu gostei mais da resposta, está de acordo com o que eu espero. Existe esse botão, né, de export, ou seja, quando você clica aqui, ele gera para a gente, eu já tenho um pronto, né, para adiantar a nossa demonstração aqui, ele gera para você uma folderzinha, né, no seu usuário ali, com 3 notebooks, né? Na verdade, 2 notebooks e um arquivo, tá? Esse primeiro notebook, o foco não é a gente explorar código, tá, pessoal? Não vou falar de código aqui, mas só vou explicar qual que é a ideia. Esse notebook que a gente fala que é o agente, né? Ele é o responsável por fazer toda a orquestração, se você tiver lá as tools direcionadas, seja uma API do Genie, seja uma query, né? Ou qualquer outro modelo, que nem o Thiago deu exemplo de um modelo de machine learning. Então, você tem as tools, esse é o notebook onde você vai entender toda a orquestração desse agente, né? Como está sendo chamadas as tools ali, tá? Então, ele é o responsável por construir essa lógica toda. Então, ele traz isso pronto para você, tá? E aqui a ideia, você ter acesso ao notebook para você poder fazer as tentativas, as alterações que você achar que seja interessante, mas a ideia é facilitar a vida aí de todo mundo e trazer algo o mais pronto possível, tá? Existe esse arquivo, que é o arquivo do config, que é um arquivo que ele traz o prompt, aquele prompt que eu coloquei ali na interface do Playground, né? Ele é exatamente esse prompt. Então, se você quiser fazer alguma alteração nele, algum ajuste, eu mudei meu teste, eu passei a transcrição no prompt, mas eu vou fazer a transcrição passando esse contexto de uma outra forma, então você pode alterar nessa config. O próprio modelo que a gente selecionou ali para testar, se você quiser usar um outro modelo, você pode apontar um outro modelo aqui, tá? E existe esse outro notebook, que é o que a gente chama de driver, que, na verdade, ele é o responsável por fazer a avaliação, né? Algumas pessoas também perguntaram, eu vou mostrar aqui rapidinho, e fazer o deploy desse seu agente, né? Se a gente olhar aqui, ele faz toda a parte de registro, né, lá do seu experimento no MLflow. Então, se você quiser ver toda a rastreabilidade do seu experimento, você consegue acessar isso através do MLflow. Isso está totalmente integrado, então você vê qual que é o prompt, aqui as métricas com relação à avaliação, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, os artefatos associados, né? E aí, ele traz também aqui para a gente a parte do evaluation, né? O que tem aqui no evaluation? Aqui, pessoal, eu estou passando alguns exemplos de perguntas e respostas que seriam esperadas para aquela pergunta, tá? Então, por exemplo, me dê um resumo do atendimento. O que eu espero que o meu chatbot responda? Eu passo aqui que seria um exemplo da resposta esperada, tá? E aí eu tenho várias perguntas, né? Eu tenho, por exemplo, o que a Ana fez para resolver o problema do cliente? Qual foi o desconto que ela ofereceu? O que a Ana descobriu sobre o status do seguro do cliente? Qual foi o motivo da ligação do Reinaldo? E aí você dá alguns exemplos para você poder avaliar o seu chatbot. Com base nesse exemplo, né, que está aqui a pergunta e o que é esperado, eu posso usar o que a gente chama de evaluate aqui para trazer o que seria a avaliação desse seu chatbot, tá? E aí tem aqui, né, ele vai te direcionar para uma interface lá dentro do seu experimento mesmo, né, no MLflow, existe essa abinha de resultados da sua avaliação, e todos aqueles exemplos que eu passei ali, tá? Ele traz aqui para você poder avaliar.
Então, o que ele me mostra? Ele me mostra um score geral, né? Então, pensando de maneira geral, qual que foi será que ele passou ou falhou ali em termos de avaliação? O que ele está considerando aqui? Por default, pessoal, ele trouxe, por exemplo, a resposta está correta, né? É uma resposta segura, né? Eu tenho algum problema de ser uma resposta enviesada, de toxicidade. Então, ele traz aqui, por default, algumas métricas e o geral aqui que ele considerou. Então, eu tenho algumas perguntas que estão ok e perguntas que realmente falharam, né? E falharam aqui com relação de ser uma resposta correta, tá? Se vocês quiserem entender um pouco mais, vocês podem se aprofundar naquela pergunta e ele traz mais detalhes, né? Ele mostra por que ele considerou que aquilo ali falhou naquela métrica, tá? E ele dá, inclusive, uma sugestão, né? Ele fala, olha, se você talvez fizer algumas melhorias no seu prompt, pode ser que ele retorne uma resposta melhor, tá? E aí você pode comparar o que foi o output do seu chatbot comparado com o que era o output esperado que você colocou lá como exemplo, tá? E aí você pode revisar e até dar um checkzinho se essa pergunta já foi revisada ou não, tá bom? Pessoal, o que é importante? A mensagem você pode avaliar a qualidade do seu chatbot antes de colocar ele em produção, né? Você pode, inclusive, customizar métricas, adicionar métricas aqui para que ele avalie que não seja só a questão de se é uma resposta correta ou se é uma resposta segura, tá? Além disso, pessoal, ele já traz aqui para você registrar esse modelo, ou seja, você deixar governado esse modelo, você criar todo um versionamento e registrar isso num catálogo para que possa ser utilizado e você, de fato, colocar isso no endpoint, né? Ou seja, criar uma API. Quando o Thiago mostrou lá fazendo a pergunta, né? Por trás, ele está fazendo a request no seu endpoint que foi criado aqui através dessa etapa, tá? Então, se a gente quiser visualizar, por exemplo, o nosso endpoint, né? Quando ele executa aquela etapa, no fundo, você criou esse endpoint, que é o que está sendo chamado lá no apps do Thiago. Ele mostra aqui para a gente, por exemplo, o versionamento. Então, ele tem aqui está registrado num catálogo, tem um versionamento. Então, se vocês fizerem melhorias nesse modelo, ele vai mostrar qual que é a última versão que está sendo utilizada, né? Você pode observar, né, toda a parte de métricas aqui desse endpoint, então, a questão de latência, a questão de requests, a CPU utilizada, a memória, então, toda a observabilidade com relação ao seu endpoint, e ele gera para a gente também, né, a tabela de inferência, tá? A tabela de inferência, pessoal, ela traz por exemplo, todas as requests que foram feitas ali, no seu chatbot, ele vai armazenando aqui na tabela delta, né? Então, você tem qual foi a pergunta, qual foi a resposta, e você pode utilizar isso para fazer um monitoramento contínuo do seu chatbot, né? E tentar identificar ali pontos de melhoria, tá? Última coisinha, para a gente finalizar a demonstração, né? Eu queria mostrar só que, na verdade, quando eu fiz o deploy, né, do meu endpoint, eu posso testar ele também no Playground, tá? Então, uma das opções ali, na hora de escolher o seu modelo final, o seu modelo de teste aqui, é você apontar para o seu endpoint e você interagir com ele aqui para ver se ele está respondendo de acordo também, tá bom? Pessoal, passei um pouquinho mais rapidinho aqui, mas o que é importante? A gente mostrou a gente trouxe um problema de negócio com relação ao atendimento ao cliente, né? Que abrange várias indústrias. A gente se aprofundou ali no que seria uma solução proposta, tem várias tasks ali envolvendo GenAI para resolver alguns problemas ali relacionados ao atendimento ao cliente. E aí, né, para finalizar, quais são os benefícios dessa solução que a gente mostrou para vocês? Então, de uma forma resumida, a gente pode citar vários benefícios, na questão da agilidade, então, de você tirar insights
sobre o seu cliente de forma rápida, análise de sentimento para você poder identificar aquele cliente que não está tão satisfeito, a parte de feedbacks, né? Então, você sempre ter melhorias ali contínuas com relação ao seu atendimento, conformidade, a retenção de cliente. Então, lembra que eu falei lá no primeiro slide, né? Você pode ter problema de churn, né? Então, você trazer a qualidade do atendimento para a retenção e também a personalização. Às vezes você consegue capturar insights ali do seu atendimento de uma forma automatizada e que te ajude também a dar um atendimento mais personalizado, ou até mesmo oferecer produtos mais personalizados, tá? E aí eu chamo o Thiago de novo para dar uma resumida aqui para a gente finalizar o webinar. Legal. Bom, vamos lá, pessoal. Então, fazendo uma revisão, tá, de tudo que a gente falou, a mensagem importante aqui é que a Databricks fornece out of the box, ou seja, de maneira já integrada, by design, diversas funcionalidades para que vocês consigam sair, partir da definição de requisitos, né, ou de começar uma experimentação, começar a construção de um protótipo até a produção, tá? São várias funcionalidades dentro da plataforma que são out of the box. Então, como a Lívia mostrou, tem a opção do Playground para que vocês possam testar essas técnicas de engenharia de prompt, ver como que vai se comportar, alterando alguns parâmetros, né, questão de quão randômico, quão criativo, né? Então, temperatura, quais tokens que ele vai selecionar, você consegue customizar isso no Playground. Tem a possibilidade de você utilizar Review Apps. Para que serve isso? Quando você cria esses agentes, você quer, antes de colocar em produção, você quer coletar os feedbacks internos, para que as pessoas possam avaliar e dizer se isso funciona da forma correta, a resposta está adequada, não está, precisa melhorar, quero dar um feedback. Então, out of the box, tá? Sem que vocês tenham que construir, já existe essa funcionalidade de Review Apps. Toda a parte de monitoração, otimização de custos, latência e por aí vai, usando traces, usando métricas, tá? O conceito de LLM Judge. Então, como que eu faço para poder saber se a resposta tem toxicidade? Se ela é adequada para o meu público, então eu posso usar tudo isso de forma out of the box, tá? E construir essa aplicação e colocar em produção utilizando o Databricks Apps, tá? Pessoal, eu quero falar para vocês também que todas as dúvidas, tá? Se alguma dúvida não foi respondida, a gente vai pegar o e-mail de vocês e responde depois, posteriormente. Quero agradecer a todos vocês pela participação, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado por vocês terem se conectado. E nos vemos em uma próxima, tá? No dia 19 de fevereiro, vai ter um outro webinar falando um pouco sobre inovação no mundo dos dados de uma forma geral, tá? Inscrevam-se, se vocês quiserem se conectar com a gente aí no LinkedIn, o nosso QR Code está aí. Sejam muito bem-vindos e obrigado, até a próxima. Obrigada, pessoal.